A gente vai começar com o caso do fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após espancar brutalmente a própria namorada, uma médica de 27 anos, dentro de um apartamento alugado em Moema, bairro Nobre, aqui de São Paulo. Esse crime aconteceu na madrugada da segunda-feira, 14 de julho, durante a comemoração do aniversário da vítima. Eles alugaram o imóvel para essa comemoração, inclusive. Segundo a polícia, o Pedro ficou descontrolado após ver mensagens íntimas da namorada com outro homem no celular dela. Ele partiu para agressão com socos violentos, fraturando sua própria mão durante o ataque. Aí temos as imagens de câmeras do prédio que mostram a sequência dos fatos. Então, a médica retorna sozinha ao apartamento às 4h07. O Pedro chega às 4h23 e sai às 4h29, coberto de sangue. Os vizinhos ouviram os gritos, acionaram a polícia militar, que encontrou a mulher inconsciente e com o rosto desfigurado. Doutor, um caso como esse aqui, que fala assim, né? Perdeu o controle, descontrole. Não dá para dizer que foi algo premeditado. Seria um descontrole mesmo? E o que é que isso implica nesse crime? Olha, a verdade é que o direito penal existe para isso, para controlar as pessoas, né? A gente não pode agir de acordo com a nossa simples vontade, a vontade de praticar um crime, um ímpeto de violência, etc. Então, essa classificação foi um descontrole, não foi? É uma coisa puramente sem relevância penal a rigor. Porque o que interessa é que o Código Penal estabelece que matar alguém é crime. Matar uma mulher é um feminicídio, é um crime ainda mais grave, e se ele não se controlou, o direito penal entra em campo justamente para puni-lo em razão dessa situação de descontrole. Haveria alguma relevância se nós tivéssemos uma doença mental, uma pessoa que, em razão de doença mental, não é capaz de autodeterminação, o que não me parece que sequer foi alegado isso, né? É improvável que tenha ocorrido isso. Mas essa situação de descontrole, a pessoa fala no interrogatório, eu vi tudo vermelho na hora, eu vi tudo em branco, muda a cor, mas de qualquer modo é sempre uma tentativa de justificar um ato injustificável, que é a prática de uma violência desse tipo, que provavelmente tenha configurado tentativa de feminicídio, né? Agora, Alessandra, quebrou a mão no ato do espancamento. Acho que já é quase que uma imagem, a gente consegue visualizar o grau dessa violência. Sim, e foram socos, né, até onde a gente sabe, localizados na região da face. Né? Então, você imagina o nível da lesão, a quantidade de força que ele colocou. Né? Me parece ali que, naquele momento, a vontade era exterminar a identidade daquela vítima. Né? Agir por descontrole não me parece premeditação. Né? O doutor falou muito bem, é para esses casos que existe o Código Penal. Mas eu vejo, assim, um excesso, né? Porque exigiu muito do autor. Ele era faixa preta de jiu-jitsu, além disso, fisiculturista. Então, você imagina a força que ele aplicou ali contra aquela mulher, independente do motivo. Não há justificativa para isso. Né? Mas nem que ele tivesse pegado ela com outro ali dentro do apartamento. Não há justificativa para isso. Né? Quantas e quantas pessoas passam por situações adversas, até mais graves, até mais vexatórias, e não agem dessa forma. Você justificar com uma traição é uma desculpa que a pessoa encontra. Né? Existem aqui alguns laudos, alguns CIDs dele, né? Que alguém encontrou. Eu não sei. Né? Mas, assim, nenhum deles justifica o crime. Não é o caso de uma inimputabilidade. Não é o caso de uma inimputabilidade temporária. O que eu estou especulando agora, tá? Existem alguns esportes que fazem uso de algumas substâncias para melhorar a performance. Né? No caso, por exemplo, de anabolizantes. Não sei se ele fazia uso ou não. Mas, normalmente, no meio do fisiculturismo, a gente vê que muitas pessoas se utilizam desses recursos exógenos. Entre eles, a testosterona. E a testosterona tem como característica dar esse aporte na impulsividade e na agressividade. O anabolizante, ele causa agressão? Não, jamais. Mas pode, sim, diminuir ali aquela regulação
emocional e aumentar a impulsividade e a agressividade. E existem outras substâncias, né, que ainda fazem isso de uma forma ainda mais agressiva em relação à agressão, em relação à impulsividade, em relação à intolerância a qualquer frustração, a pessoa fica irascível, fica mais irritada. E por que se usa isso? Porque dá um resultado incrível. No corpo. No corpo. Mas a mente vai embora. Né? Inclusive, essa substância, que eu não vou falar aqui para não dar ideia. Para não dar ideia, né? Porque o resultado ele é inegável. Dá um resultado. Tanto para a parte interna, a parte estética fica maravilhosa. Mas a parte interna, os órgãos esquece. Né? Os órgãos e também a neuromodulação de emoções. Ela vai mexer diretamente na amígdala, diretamente no sistema límbico, e já tem estudo científico, podem procurar no PubMed, no NCBI, que está relacionando isso ao aparecimento precoce de demências. E demências, assim, que não há o que se fazer. Né? Entre elas, Alzheimer, algumas demências progressivas que são muito rápidas. E elas não vão aparecer a hora que a pessoa está tomando. Elas vão aparecer 10, 15 anos depois, quando já não há o que se fazer. Né? Então, eu acho que há que se pesar muito bem. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Hoje ele tem quantos anos, uma parte? A gente falou aqui no 23, começo a idade dele. 23, A namorada tem 27, né? A médica tem 27. Ele deve estar aí dentro dessa faixa etária, imagino eu. Que 24. 24 Foram ainda, incluídos nos autos 3 laudos de profissionais diferentes, e um deles de uma médica que ela relata que ela teria sido procurada por ele para investigar o abuso de substâncias esteroides, inclusive teria sido diagnosticado uma miocardiopatia. Já um reflexo do anabolizante. Do uso dos esteroides. Então, esse quadro em uma pessoa tão jovem já é muito complicado. Uma pessoa de 24 anos já apresentar uma cardiopatia dessa ordem, já se pode concluir que é um uso há muito tempo de uma substância muito pesada. Então, os danos dele já devem estar muito, muito extensos. Então, esses laudos que falam em algumas condições psicológicas, mas também falam desse abuso de substâncias. Mas a minha primeira impressão é que esses laudos, esses diagnósticos meio que não se conversam. De um lado, elas falam em anorexia, falam em bulimia, mas esse não parece ser o quadro de uma pessoa com anorexia, porque a pessoa com anorexia ela não tem esse ímpeto de aumentar o volume corporal, muito pelo contrário, a pessoa com anorexia ela quer diminuir o volume, e ele fazia uso de esteroides para aumentar o peso, para aumentar a massa. Em outro momento também falam em transtorno de impulso, depois falam no afetivo bipolar. Me parece, nesse primeiro momento, porque ainda são autos muito recentes, que eles estão jogando diversos diagnósticos para tentar organizar isso depois. Mas nos 3, a presença do abuso de medicamentos e de esteroides, ele é presente e já tem essa cardiopatia diagnosticada. E a cardiopatia tem tudo a ver com o abuso desse tipo de substância, né? Quantos esportistas, quantos atletas nós vimos morrendo nos últimos 2 anos? Toda semana, infelizmente, a gente tem um óbito que pode ser relacionado a isso. Então, eu acho que é algo que tem que ser olhado com mais cuidado. Né? Não vou dizer para usar ou para não usar, mas pelo menos tenha um acompanhamento médico. Né? Fazendo isso com acompanhamento já é muito perigoso. Sem acompanhamento é quase que um suicídio. E o que aparece nos laudos aqui, tanto da psicóloga quanto de 2 médicas, é que ele não aderia aos tratamentos. Eram passados protocolos nutricionais que ele não aderia, então provavelmente ele seguia alguma dieta ou algum protocolo que não era o mais adequado para o caso dele. Era prescrito um procedimento terapêutico por parte da psicóloga, ele não aderia, enfim, parece que era uma pessoa que... Em negação das questões dele. Ele procurava os profissionais, ele tinha a queixa, mas ele não aderia aos tratamentos. Então, ele esperava resolver isso da maneira dele. E foi o que ele fez com a namorada. Ele procurou resolver essa questão da maneira dele. Olha, a gente tem uma pergunta... Foi muito rápido, né? A linha temporal é muito rápida. Às 4h23 e 4h29 ele já está saindo. 6 minutos. Foi muito rápido. Também fiquei impressionada com essa questão da temporalidade. Doutora, a questão também das câmeras de segurança, né? A gente, às vezes, até mostra aqui, a gente tem as imagens
Isso ajuda muito a esclarecer? Isso é uma prova cabal e irrefutável do que aconteceu nesse apartamento? Olha, as câmeras mostram uma pessoa subindo, entrando no apartamento e saindo, né? Eu quero dizer o seguinte, em certos casos ela pode não ser uma prova cabal do crime, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Mas nesse caso, você tem câmeras que mostram ela subindo, ilesa, ele subindo e descendo e ela sendo encontrada lá dentro. Então é uma prova que por dedução lógica você deduz claramente que ela foi espancada por ele. Porque não tem imagem de alguém, uma outra pessoa entrando na casa. Possa ter acessado ali. Exatamente. Se fosse uma outra situação, eu poderia dizer, olha, tem prova de que ele subiu, mas não que ela foi espancada por ele. Mas nesse caso não tem escapatória, não tem como, né? E é interessante essa questão da substância, porque ele vai alegar isso. Ah, mas a substância me levou à prática, esse impulso, etc. Mas isso é uma teoria no direito penal aceita desde sempre, que é a teoria da actio libere in causa. Né? Os penalistas, o direito em geral adora o latim, né, essa coisa, mas é simples. A ação é livre na causa. Então, a conduta dele, que foi impulsionada pela substância, que provocou alteração hormonal e o levou à prática disso, é livre na causa. Ele ingeriu aquilo livremente. Seria o mesmo caso se a pessoa estivesse embriagada, sob efeito de alguma droga? Exatamente o que eu ia dizer. A actio libere in causa é para falar disso. Porque uma pessoa completamente embriagada vai lá, espanca, pega uma garrafa, bate na cabeça de alguém e no dia seguinte não se lembra. Como é que eu vou dizer que ela é imputável? Ela é imputável porque o direito cria essa teoria. A ação de agredir foi livre na causa. A causa foi embriaguez. Ele ingeriu o álcool livremente. Né? Diferente da embriaguez acidental, que é raríssima. Mas aqui eu tenho uma substância que ele sabe dos efeitos, ele sabe as consequências da substância, isso é conhecido, e ele ingere. Né? E depois tenta se escudar nisso, tenta se esquivar dessa acusação alegando o uso da substância. Mas ele não tem isso não justifica nem de longe o crime. Né? Tem uma colocação aqui no nosso chat. Aliás, obrigada a você que está aqui acompanhando. Não deixe de dar o seu like. Mais de 100 pessoas aqui ao vivo com a gente no canal do Paulo Matias. O Carlos Renato Duarte disse assim, ó, que ele é um monstro, porém não acredito que foi a primeira agressão. Mulheres, pelo amor de Deus, na primeira agressão, sai fora e não voltem mais pro cara. E Perfeito. Alessandra, você acha que isso aqui faz algum sentido? E às vezes a agressão pode não ser nem física, né? Pode estar acontecendo algo, um jogo psicológico, aquela situação de posse, muito provavelmente já tinham algum histórico aqui. Eu acredito nisso, né? Porque a violência doméstica, ela não começa com a violência física. A violência física, ela é a mais perceptível, é aquela que não dá para esconder. Mas começa com palavras, começa com um empurrão, começa com uma ameaça, e isso vai escalando ao longo do tempo. Aí muita gente pergunta, né? Tá, mas se começou assim, por que a pessoa não sai fora? Porque quando a relação começa a deteriorar e ir para esse caminho, não é ladeira abaixo. Ela tem picos. Ora ele é perfeito, ora ele fica ruim. Ora ele é perfeito, ora ele fica ruim. E a vítima fica presa nesse ciclo de violência, que depois da violência vem o love bombing. Parece que ele tinha feito, né, alguns posts, porque era o aniversário dela, né? Sim. Eles tinham alugado esse imóvel para comemorar esse aniversário. Então, parece que pouco antes do que acontece, ele estava já nessa situação de exaltá-la, ou parabenizá-la, ou festejar esse aniversário. Sim, e essa violência, ela tem um crescente, que vai de acordo com a teoria, inclusive, da maturidade criminal. Exatamente. Né? Você vê que tudo vai se encaixando. Então, para chegar nesse nível de ele socá-la por 6 minutos, mais ou menos, a ponto de quebrar a própria mão... Ele estava muito confortável com isso. Ele estava muito confortável. Vamos trazer aqui a sequência dos fatos, porque depois do ataque, o Pedro fugiu para Santos, litoral paulista. Ele usou o carro da avó da vítima e ele acabou localizado no mesmo dia pela polícia militar, foi preso sem oferecer resistência. E a PM, ele confessou ter espancado a namorada,
Aí ele diz por ciúmes. O juiz Diego de Alencar Salazar converteu a prisão em flagrante para preventiva, alegando risco à ordem pública e destacando a violência desmedida praticada por alguém com porte físico avantajado. Além dos ferimentos da vítima, o Pedro também ficou com a mão fraturada, como a gente trouxe aqui. Ele, inclusive, teve que passar por atendimento médico e foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Santos, onde segue preso. A nova lei penal prevê pena de até 20 anos por tentativa de feminicídio. É isso, doutor? Sim, a tentativa ela é a pena do crime consumado com uma diminuição de 1 a 2 terços, né? Então, nós temos aí essa possibilidade de uma pena extremamente alta, apesar de ser um crime tentado, né? O feminicídio hoje tem uma pena bem mais alta do que o homicídio, uma pena mínima de 20 anos, né? Então, nós temos aí a possibilidade de 40 anos com diminuição de pena. Em tese, então, a pena pode chegar a esse patamar. Agora, doutora Hanna, tudo isso que você levantou são coisas que estão sendo ventiladas ainda. A gente não sabe exatamente para onde que vai a defesa desse homem. Mas não há defesa a ser feita, né? Ele mesmo admite o que fez aqui. Não há muito o que ser dito. E a fala dele, os ciúmes é muito recorrente. Ele se justifica, então, os ciúmes na fala não aparece como, esse é um defeito que eu tenho. Aparece, não, isso é um atenuante, eu tenho ciúmes, isso é normal, então eu fiz. É muito curioso, porque parece que ele realmente acredita que isso justificaria. Joga a culpa nela, né? Claro. Eu Parece a agredi que porque depois- ela estava trocando mensagem. Para. Do mesmo jeito que ele publicou a foto celebrando o aniversário, pouco antes do que acontece, depois do que ele faz, ele também apaga as fotos deles, das redes sociais. Né? Como se fosse assim, apagar a foto da ex, né? Num comportamento Pra assim, apagar ela, né? como se fosse... Já que ele não conseguiu apagar ela, ele apagou as fotos.